Damos-lhe as boas-vindas ao programa dedicado ao Noroeste Peninsular. Por Portugal, ao longo das últimas décadas, a Ferrovia Nacional passou de um estado de quase esquecimento a foco das atenções. A criação do Plano Ferroviário Nacional foi um dos pontos de partida, mas não só. A reabertura das oficinas de Guifões, em Matosinhos, assim como a recuperação de material circulante, parece ser um sinal de mudança de paradigma. De acordo com o Governo, há neste momento 500 km de linhas ferroviárias em obra. Nas palavras do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, tal investimento corresponde a 1.200 milhões de euros na linha do Norte, também na linha da Beira Alta, do Oeste, de Évora, de Cascais, de Sines e do Algarve. No final de fevereiro, instituições do norte do país defenderam uma linha de alta velocidade de tráfego misto que irá permitir ligar Porto, em particular o aeroporto Francisco Sá Carneiro, a Zamora, passando, claro, por Trás-os-Montes. Das intenções à prática, pela linha do Minho, Vila Nova de Famalicão passará a contar com um porto seco. Esta nova infraestrutura, localizada em Lousado e com o investimento da Medway, promete ser o maior e mais moderno terminal ferroviário da Península Ibérica, com 220 mil metros quadrados. Para falarmos sobre conexões ferroviárias do Eixo Atlântico, são nossos convidados Hernani Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, e Mário de Sousa Passos, Presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E começo, Mário, por si. Bom dia, por lhe questionar o seguinte. Plano Nacional Ferroviário, qual é de facto o relevo da existência de um plano como este para o nosso país? Olha, extremamente importante, como é sabido. Aliás, já devia ter sido desenvolvido há muito mais tempo, mas nós precisamos de uma espinha dorsal que faça com que todas as outras redes de transportes que existem, nomeadamente nos vários concelhos e nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas, que façam as respectivas ligações depois a esta espinha dorsal que faz com que a rapidez seja uma realidade. E nós sabemos que, atendendo às nossas rotinas de vida, que são cada vez maiores, logo, e o que quer significar é que o tempo vale cada vez mais. E, portanto, nós só vamos ter a adesão das pessoas à rede pública de transportes se os transportes forem rápidos. Chegar do ponto A ao ponto B de forma rápida, porque senão vamos continuar a usar o transporte particular. E, portanto, aqui uma linha ferroviária rápida faz com que esta adesão seja incrementada. E, portanto, a ferrovia, trabalhando num espaço dedicado, num canal dedicado, que esteja capacitada para que haja a alta velocidade, obviamente que vem resolver este problema da adesão. Porque, e complementando, o comboio, como é sabido, tem uma grande capacidade de transporte. Não transporta só meia dúzia de pessoas, transporta muitas centenas de pessoas. E, portanto, nós com isto também podemos fazer com que haja o descongestionamento da rodovia, como é sabido, nomeadamente nesta zona que eu conheço melhor, a área metropolitana do Porto, o quadrilátero urbano e este eixo que liga, digamos, Braga, Famalicão, Trofa, Maia, Matosinhos, Porto, que está muitíssimo saturado, há filas enormes todos os dias, com prejuízo para as pessoas, para a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar das pessoas e também para o transporte de mercadorias. E, portanto, nós precisamos desta espinha dorsal que faz com que haja esta interligação entre as várias modalidades de transporte e que seja de forma rápida. Aqui a ferrovia dá um contributo grande para que tal suceda. Claro que nós podemos acrescentar aqui a sustentabilidade ambiental, que é muito importante, e obviamente que estará presente, porque trata-se de um comboio elétrico, ainda por cima é um comboio elétrico, não depende de baterias, ao contrário dos carros, e portanto só vejo vantagens. Claro está que o plano ferroviário, que tem estas metas no tempo, são discutíveis, se elas são execuíveis ou não, mas, sob o ponto de vista do princípio, é bom, é muito bem-vindo este Plano Nacional Ferroviário. Claro que depois temos aqui contributos a dar, e no âmbito da discussão pública já as demos, e queremos dar ainda mais. Por exemplo, existe o Plano
plano, esta versão, digamos, preliminar da linha de alta velocidade, das LAVs, mas, por exemplo, nada nos foi dito acerca dos espaços canais necessários para desenvolver estas linhas. Os planos diretor municipais estão em desenvolvimento, porque, como é sabido, para se desenvolver esta obra é preciso, com certeza, fazer muitas negociações, muitas expropriações, resolver o problema dos terrenos e, portanto, ou seja, ainda estamos numa fase muito preliminar, mas obviamente que mesmo uma longa caminhada tem sempre um primeiro passo e eu interpreto isto como um primeiro passo de uma longa caminhada, mas é muito bem-vindo e é muito importante para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Uma das questões aqui que se levanta tem que ver com o timing do plano que tem levantado preocupações. O que é que será que afinal vai avançar até 2030? É a questão que se coloca. Bom, antes de mais, permita-me que cumprimente o Marco António e também o meu colega Mário Passos. Muito obrigado. E dizer que eu desejaria que em 2030 muita coisa se concretizasse. Vamos ser pacientes também e perceber qual é a vontade efetiva do Governo conseguir fazer algumas concretizações, sendo certo que eu acho que é extremamente relevante termos um plano ferroviário nacional, por forma a que consigamos, de alguma forma, libertar-nos definitivamente das amarras do transporte rodoviário que hoje está completamente presente na nossa sociedade e, portanto, no nosso país. E, sem dúvida nenhuma, que o transporte ferroviário será aqui, digamos que, uma libertação para o país. Desde logo pelas questões ambientais, é verdade, assim, promovendo aqui também o processo de descarbonização, eu diria, tão importante nos dias de hoje, e que também vai contribuir para alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naquilo que são os nossos compromissos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. E o ideal, diria que, não querendo ser egoísta, uma vez que nós estamos a falar de um plano nacional, eu gostaria que em 2030 houvesse algo já de palpável e de concreto em territórios do Nordeste Transmontano. E isto porquê? Porque, efetivamente, o Nordeste Transmontano foi a última região do país a ter ferrovia, tal como foi também a última região do país a ter rodovia, que é uma coisa estranhíssima. Mas, se houvesse essa vontade, e não vejo razão para que isso não aconteça, que de facto o país comece a trabalhar a componente da ferrovia, obviamente não desistindo dos projetos que hoje estão já em curso, como é evidente, mas dando aqui um sinal claro também de contributo para a chamada coesão territorial, fazendo com que efetivamente toda esta região do Nordeste e Norte de Portugal pudesse dar aqui os primeiros passos nesse sentido. Nós sabemos que, efetivamente, esta tendência de poder centralista quase sempre tem uma linha de orientação diferente, o que significa que começa-se sempre pelos mesmos locais, e seria, de facto, um ato, eu não diria de coragem, porque eu acho que isso não é coragem nenhuma, mas um ato de justiça, que se fizesse aqui uma inversão dessa tendência e se iniciasse, efetivamente, por territórios bastante mais afastados da capital do país. E, portanto, essa concretização começaria pela Zona Norte, como é evidente, fazendo aquilo que deve ser feito num processo de construção e também de contributo para o desenvolvimento integrado do próprio país, que devesse manter aqui o equilíbrio também nesta área. Eu recordo, aliás, só aqui 2 ou 3 notas que são o seguinte. Falemos concretamente do caso de Bragança. O comboio chegou a Bragança em 1906. Foi também o último concelho do país a chegar o comboio. E sabemos que, por exemplo, outros países, na altura, no século, eu diria no século XIX e século XX, Portugal estava ao nível, por exemplo, de Espanha, naquilo que tinha a ver com o transporte ferroviário. Hoje em dia, se olharmos para um país e olharmos para o outro, vemos que há uma diferença colossal a esse nível. E como dizia, Bragança teve comboio, portanto, em 1906. Passado pouco mais de 8 décadas,
deixámos de ter comboio novamente, e é curioso que já à época havia a intenção, através de uma portaria de 1887, que definia que efetivamente o transporte ferroviário deveria chegar a Bragança e continuar para a Espanha. E o que não aconteceu. E hoje até questionamos se efetivamente isso tivesse acontecido na altura, se estaríamos na situação em que estamos, quer sob o ponto de vista, quer sob o ponto de vista demográfico, inclusivamente, quer sob o ponto de vista económico naquele território. E de facto é isto que também nos leva a termos aqui esta preocupação hoje em dia, porque reconhecemos que efetivamente o plano ferroviário é relevantíssimo para o país. Eu diria que vem muito atrasado, de facto, já deveríamos ter o plano há muito tempo. Deveríamos estar neste momento a executar esse plano e provavelmente já na fase final. E aquilo que está a acontecer é que estamos praticamente a dar os primeiros passos nesta área. E preocupa-me um bocadinho, mas eu diria, vale mais tarde do que nunca. Eu peço desculpa que estou aqui com um problema na garganta. Não se preocupe, vamos talvez, quando se sentir recomposto, retomamos também essa resposta. E aproveito, Mário, para colocar uma questão e para avançarmos para um dos tópicos centrais que temos para conversar com cada um de vocês, que é, neste caso, a questão do Porto Seco. Famalicão é o terceiro na lista de exportações do país. Como é que está esta região locomotiva de Portugal? Como se costuma dizer, está bem e recomenda-se. Está muito bem. Aliás, o ano transato, só Famalicão bateu um recorde histórico no valor de exportações, 2,62 mil milhões de euros. Portanto, consolidou também o segundo concelho que mais contribui para a balança comercial nacional também, a seguir a Lisboa, e, portanto, quer significar que há uma dinâmica económica em crescendo, à qual podemos somar, obviamente, toda aquela corda, quer do quadrilátero, quer também da área metropolitana do Porto, nomeadamente aquela que corresponde à Estrada Nacional 14. E há pouco o meu colega, o Hernani, estava a falar do quanto era importante, ou seria importante, que porventura o paradigma de Portugal seria completamente diferente. Se o Plano Ferroviário Nacional tivesse sido desenvolvido há muitas décadas atrás, mas devo dizer que também em Famalicão, sendo uma das locomotivas de Portugal, só agora é que foi lançado um concurso para a chamada Alternativa Nacional 14, que muito obstaculizou ainda mais o crescimento económico, não só de Famalicão, mas também toda a corda até ao Porto. Portanto, a obra de Maia Trofa, como sabem, está em conclusão e foi lançado agora o concurso para a empreitada que liga Trofa a Famalicão. Se assim não tivesse sido também, e estamos a falar de investimentos muito pequenos, muitíssimo pequenos, portanto, com certeza também a dinâmica económica já tinha sido incrementada há mais tempo. Portanto, Portugal tem e o Hernani falou muito bem nesta questão centralista, que depois faz com que, mesmo as locomotivas que muito desenvolvem o país, muito dão um contributo para que os portugueses vivam melhor, até essas, de alguma forma, são impedidas de se desenvolverem mais rapidamente. E, portanto, o Porto Seco vem dar aqui, obviamente, um contributo muito grande, como é sabido. Será o Porto Seco de Famalicão, o maior da Península Ibérica. Vai fazer com que o transporte de mercadorias seja mais rápido, lá está, mais rápido, mais barato, mais sustentável, porque é isso que se pretende. E a ferrovia vem ajudar também com os comboios de 750 metros, que vão ter uma capacidade enorme de transporte, fazendo com que o preço seja reduzido. E estou em crer que será mais uma alavanca para o desenvolvimento e a captação de investimento, não só para Famalicão, mas obviamente toda aquela região. E obviamente que nós pretendemos, e a Medway, que é, digamos, a empresa investidora, promotora, quer ligar também, depois, nomeadamente aos portos de água profunda, em Portugal, Sines e Ferrol, também, que são os dois portos mais próximos de águas profundas, para fazer depois escoar os produtos, que também é muito importante.
Não esquecendo, obviamente, depois os outros portos, tipo, como Aveiro e Leixões e até Viana do Castelo, que são muito importantes, digamos, neste puzzle, por forma a que nós sejamos muito competitivos no que concerne ao escoamento de mercadorias, mas também, digamos, à recepção das matérias-primas que também precisamos. E, portanto, digamos que é mais uma alavanca, mais um contributo enorme, por forma a que esta região ainda se torne mais competitiva, por um lado, e mais capaz de ajudar o país. E estamos já a ver imagens daquilo que é a simulação 3D do futuro Porto Seco, o terminal de contentores de Lousado. Estamos a falar de 60 milhões de euros de investimento, 6 a 8 comboios diários de 750 metros, como dizia bem, e um parque com capacidade para 11 mil contentores. O que é que isto representa em termos práticos para a dinâmica não só do Conselho, mas também da área envolvente? Isto que eu acabei de dizer, obviamente que é um investimento que traz muito valor acrescentado à dinâmica económica. Em particular nos postos de trabalho, que tenho ideia de cerca de 45 previstos. Sim, a questão dos postos de trabalho, como é sabido também esta região, e falando mais ou menos de Famalicão, que eu conheço muitíssimo bem, como tem que ser, a taxa de desemprego nacional anda na casa dos 7%, salvo erro, Famalicão anda na casa dos 3,5%. Portanto, é um valor que é um valor quase residual. E, portanto, só para terem a percepção da dinâmica económica e de quanto é importante, digamos, sermos capazes também de conseguirmos recortar mão de obra, porque neste momento nós precisamos de mão de obra. Felizmente que a imigração tem resolvido uma parte desta necessidade, mas nós temos uma necessidade de alguns milhares de pessoas para poderem, digamos, ser absorvidos pelo nosso tecido, nomeadamente industrial, mas não só, temos o comercial e o de serviços que também começa a ter também uma dimensão grande, que também precisamos de mão de obra, mas nomeadamente para o tecido produtivo, que são cerca de 6 mil empresas que todos os dias nos contactam para percebermos de que forma nós também podemos ajudar para que haja a mão de obra necessária e qualificada para atender às necessidades. Obviamente que nós, em Famalicão, temos um modelo de desenvolvimento assente na tripla hélice, em que temos as empresas, as políticas públicas da Câmara Municipal, mas também a rede que temos instalada de centros tecnológicos, universidades, escolas de formação profissional que foram incluídas, que têm aqui um papel fundamental para a qualificação intermédia dos recursos humanos, que as empresas muito precisam. Felizmente que em Famalicão nós temos cerca de 52% dos nossos estudantes enveredam por uma trajetória da formação profissional, como é sabido está a ser muito bem paga, e 48% enveredam pela trajetória do ensino superior, ou seja, estamos equilibrados também a esse nível. Portanto, podemos ajudar, e desta forma temos ajudado as empresas, e, portanto, é um modelo que tem resultado muito bem, com a Câmara Municipal muito envolvida. Eu próprio tenho um roteiro que designei Create In, que visito as empresas, trazendo ou fazendo sobressair as empresas que conseguiram, por via da inovação, da criação, um valor acrescentado, para poder fazer face à tal sustentabilidade de que aqui falámos, mas fazer face também às condições de trabalho, às massas salariais, à responsabilidade social, e, portanto, temos criado e continuado a dar contributos para criar um ecossistema muito próprio, por forma a que haja também aqui uma interajuda entre todos, para que Famalicão continue a dar este contributo grande, não só, obviamente, para o Conselho, para a região e para o país. Já voltamos ao terminal ferroviário de Lousado. Olhamos agora, por contraponto, a linha de alta velocidade, a proposta que surgiu de ligação entre o Porto e Zamora, passando por Trás-os-Montes. Não deixa de ser surpreendente que Vila Real e Bragança não tenham ligação ferroviária. Já falamos sobre isso no arranque da análise também que tive a oportunidade de fazer, mas olhando aqui para esta questão da carga, antes de irmos para a vertente de passageiros, qual é o valor acrescentado desta diagonal de Trás-os-Montes face à ligação, por exemplo, Aveiro-Salamanca, que é aquela que tem estado em cima da mesa? Conseguimos aqui elencar alguns tópicos a esse nível? Sim, nós não queremos, obviamente, estar a entrar aqui em disputa com qualquer outro trajeto ou qualquer outra linha que está proposta no plano ferroviário nacional. Aquilo que entendemos é apresentar a alternativa que deve ser, obviamente, estudada
para que se perceba se há vantagens ou não nessas ligações. Nós entendemos, porque felizmente a sociedade civil também está atenta, e houve e há uma associação, que é a Associação Valdouro, que fez de facto um estudo muito bem feito, com um grande pormenor, e que estudou efetivamente esta alternativa Porto, Vila Real, Bragança, e depois vai dar a Zamora, portanto depois ligará já à capital espanhola, a Madrid, e que tem vantagens, várias vantagens. Desde logo a questão do tempo, que é muito mais vantajosa do que qualquer outra ligação que está proposta hoje no Plano Ferroviário Nacional. Também a questão do próprio investimento também é mais vantajoso por esta ligação do que por qualquer outra ligação que está proposta. Por outro lado, também, se pensarmos que é um desígnio nacional, fazer a ligação Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto, se tivéssemos esta preocupação e abandonássemos aquela ideia centralista que existe e o preconceito de passar pelo norte de Portugal, nós conseguiríamos ter a vantagem hoje e a possibilidade de ligar os dois maiores aeroportos do país, Lisboa e Porto, passando com a ferrovia por trás dos montes. E isto, sem dúvida nenhuma, era uma vantagem enorme. Por outro lado, temos também esta capacidade de ficarmos menos dependentes dos espanhóis e ficarmos apenas dependentes daquilo que é a nossa capacidade e vontade de executar. Porquê? Porque os quilómetros que seria necessário construir do lado espanhol são muito superiores pela outra linha, pela outra proposta, do que pela proposta de Trás-os-Montes. Estamos a falar de 40 km contra 200. Ora bem, e há aqui um aspecto também que me parece relevantíssimo, que é o facto de esta ligação proposta por Trás-os-Montes vir, efetivamente, dar aqui um contributo importantíssimo para desencravar uma parte do país que tem sido, eu diria até, bem maltratada pelos sucessivos governos, que não têm sabido olhar para aquilo que é o potencial de um território e que, neste momento, poderia, de facto, ser aqui dado um passo importantíssimo nesse processo e, portanto, nesse desencravamento. Obviamente que estes são aspectos que são relevantes, alguns podem parecer que não são relevantes, mas estamos a falar da questão temporal, que hoje em dia as distâncias medem-se em tempo. Não medimos as distâncias de outra forma, é em tempo, quer seja na vertente de transporte de passageiros, de mercadorias, ou até na vertente de comunicação de dados, por exemplo. Estamos a falar de tempo. Por isso todos nós gostamos de ter acesso à internet em banda larga para que, efetivamente, o 5G, para que a velocidade de circulação dos dados seja a maior possível. Portanto, nos passageiros e nas mercadorias acontece exatamente o mesmo. Por outro lado, nesta vertente, a questão financeira, que o nosso país não é um país, eu diria, demasiadamente abastado. É assim, todos nós temos de fazer uma gestão muito eficiente e muito parcimoniosa daquilo que são os recursos públicos, nomeadamente ao nível dos dinheiros públicos. E não vejo sequer razão para que o país não tenha esta atenção e consiga efetivamente aplicar os dinheiros que tem disponíveis, sejam eles provenientes de fundos europeus ou não, ou fundos próprios, que não consiga fazer essa aplicação de forma absolutamente rigorosa, poupando o máximo que puder para conseguir fazer exatamente o mesmo trabalho. E, portanto, são dois aspectos relevantes. Velocidade, o melhor tempo, neste caso particular, e também recursos financeiros. E depois a componente, como disse, de desenvolvimento integrado de todo um território, que deve estar sempre na mira daquilo que é a ação governativa ao nível da administração central, portanto, dos nossos governantes, e que é imperioso que o façam dessa forma. Obviamente que esta ligação, como dizia, está devidamente estudada, não está estudada de tal forma que nos permita hoje
garantir que só há vantagens, não é isso que estamos a falar. Agora, é importante também perceber o seguinte: esta ligação por Trás-os-Montes nunca tinha sido equacionada, porque se criou aqui aquela ideia de que a norte do Rio Douro, devido à orografia do terreno, que era impossível implantar uma linha ferroviária. É assim, mas não faz qualquer sentido. Hoje, com as novas tecnologias que existem, com as novas técnicas construtivas que sabemos existirem e estão disponíveis para toda a gente, como nós podemos ter este argumento quando, há 2 séculos atrás, foi construída uma linha ferroviária por meio de rochas, precisamente pela mesma zona, com dificuldades agravadíssimas devido à ausência dos mecanismos que existem hoje em dia, e, portanto, isso é um falso argumento, eu acho que é um argumento absolutamente falacioso, que não pode ser usado para justificar qualquer ausência de ferrovia nessa zona. E, portanto, eu diria que estão aqui reunidos um conjunto de argumentos que fazem com que esta ligação que agora propomos seja, de facto, uma ligação plausível, seja uma ligação que deve ser devidamente equacionada, porque o país não pode ficar subjugado àquilo que são ideias normalmente provenientes de gabinetes de Lisboa, que não conhecem o território e que quase sempre nos levam por um caminho que não é o mais correto. E esse é o trabalho que eu acho que deve ser feito, efetivamente, para que consigamos dar um salto em frente. E falar nesta linha de alta velocidade de Trás-os-Montes é falar de uma linha com que características em termos de paragens? Vai ter paragem, a proposta, e aliás penso que temos uma imagem preparada a esse nível, a proposta passa por conseguir parar em diferentes pontos de Trás-os-Montes. Do que é que estamos a falar? Bom, eu não tenho o conhecimento técnico e eu acho que isso também não está ainda devidamente definido. Há apenas uma ideia. Quais os locais onde efetivamente deveria haver paragem portanto, desta linha de alta velocidade, onde é que o comboio de facto deveria parar. Mas eu acho que, sendo uma linha de alta velocidade, tem regras próprias que elas devem ser devidamente atendidas e cumpridas face àquilo que é o traçado que está disponível. Agora, não podemos tirar da ideia que há determinados pontos estratégicos onde, efetivamente, tem de haver paragem obrigatória. Falo das capitais de distrito, falo, nomeadamente, de Vila Real e Bragança, como é evidente. Falo de algumas cidades que estão nesse intervalo de distância e que também devem ter ali alguma atenção particular, porque senão estamos a falar de coisas que depois não servem também para os propósitos que estão subjacentes a esta construção. E eu diria que isso é uma questão técnica que deverá ser avaliada numa fase posterior. Mas há aqui uma questão que é importante realçar, e que é esta. É que nós, com esta linha, estamos efetivamente muito próximos já daquilo que é a alta velocidade espanhola. E esta acho que é a grande vantagem que nós temos. E hoje em Bragança, nós estamos a 40 km de uma estação TGV, ali ao lado, que temos uma via rodoviária completamente serpenteada e é impossível chegar lá em menos de 40, 50 minutos para fazer 20 km do nosso lado, mais 20 do lado espanhol. E temos depois uma ligação para o lado de Zamora, que estamos a 90 km e que numa linha de TGV ficará sensivelmente a meio, portanto à volta dos 40, 45 km. Ora bem, isto estamos a falar, numa linguagem assim muito corrente, é um tirinho. De facto, é um percurso tão rápido que nós conseguiríamos colocar as pessoas a sair do Porto, do aeroporto Francisco Sá Carneiro, até Madrid, em cerca de 2 horas e 40. Isto era fabuloso, seria fabuloso, de facto, uma viagem deste género. Portanto, e é necessário que, de facto, haja esta atenção e que nós consigamos medir, efetivamente, aquilo que é a realidade, aquilo que está em causa, aquilo que está em cima da mesa a ser discutido e eliminemos, ou pelo menos deixemos de ter em cima da mesa, as ideias preconceituosas de Lisboa para com o norte de Portugal e façamos aquilo que tem de ser feito.
Vamos voltar então ao Porto Seco, a este terminal de Lousado. Há um real benefício, já percebemos, na captação de investimento para Famalicão e também na criação de emprego. Olhamos então agora esta questão das mercadorias e da possibilidade de também as empresas que estão presentes não só no Conselho, mas na envolvente, de poderem aumentar também as suas exportações e importações. Há já algum movimento nesse sentido, de novas empresas que estão a instalar-se no Conselho ou que estão a instalar-se na envolvência para poderem também beneficiar desta infraestrutura ferroviária? Sim, claramente. Já sem o Porto Seco há uma dinâmica grande, não é só Famalicão, digamos naquela região de novos investimentos que se pretendem instalar naqueles concelhos. Obviamente que, havendo esta possibilidade do transporte de mercadorias ser mais fácil e mais barato, obviamente que isso é um atrativo enorme, porque desde logo a competitividade é incrementada e, portanto, ficamos mais habilitados para ser mais competitivos à escala até planetária, porque as empresas são essencialmente exportadoras e, portanto, funcionam à escala do planeta. E, portanto, é uma enorme mais-valia, como disse há pouco. O que queremos é que este investimento se inicie rápido, como é sabido, são áreas muito grandes, a aquisição de terrenos, a construção da malha rodoviária, que também é importante, porque o Porto Seco, obviamente, que é preciso fazer chegar os contentores e fazer sair os contentores daquela zona. Portanto, temos estado a trabalhar também numa rede primária de rodovias, por forma a que também não haja prejuízos para os moradores, os residentes. Como é sabido, o trânsito de caminhões também traz alguns inconvenientes, muitos inconvenientes, e, portanto, temos que criar uma rede primária. Por isso, a Alternativa Nacional 14 é muito importante, vem-nos ajudar a resolver, e é isso que também estamos a trabalhar. O mesmo podia dizer para que estamos a falar sobre os transportes. Obviamente que o comboio de alta velocidade não pode parar em todos os concelhos, por exemplo. É preciso estudar muito bem quais aqueles, como estava a dizer o Hernani bem, é preciso estudar muito bem quais aqueles que devem ocorrer as paragens. Mas, não parando, tem que haver uma malha fina de transportes intermodal, por forma a que também seja fácil chegar às estações de paragem. Por isso, a questão do quadrilátero é muito importante. Esta ligação de Braga, Famalicão, Guimarães e Barcelos à rede ferroviária, e não só, e ligar as cidades. Como é sabido, vai iniciar-se a obra em Braga do BRT, que depois será alargada a Guimarães, Famalicão e Barcelos. Falamos do autocarro rápido, é isso? O autocarro, se quiser, é o Metrobus. É o Metrobus. Portanto, o metro, em vez de ser em carris, é em pneus. Portanto, mas tem vias dedicadas. A vantagem é que é muito mais barato. É muito mais barato e, portanto, e que se cumpram mesmo os objetivos, segundo os especialistas, se cumprem os mesmos objetivos, porque não desenvolver-se o Metrobus naquela zona. Obviamente que o quadrilátero já devia estar com esta infraestrutura, porque há uma mobilidade grande, um movimento pendular enorme de pessoas entre estes 4 concelhos ou 4 cidades, que por sua vez se interligam também com a área metropolitana do Porto. E é preciso de uma vez por todas resolvermos o problema da bilhética integrada. Não faz nenhum sentido um cidadão de Famalicão que está às portas da área metropolitana do Porto. Aliás, temos 4 concelhos contíguos que são da área metropolitana do Porto, que têm que tirar 2 passes, para se deslocar de Famalicão para um ponto qualquer da área metropolitana, ou vice-versa. E, portanto, temos que resolver este problema. Aqui o quadrilátero, porventura, também pode dar uma ajuda, mas é essencial, porque se nós não criarmos estas condições, obviamente que as pessoas vão continuar a usar o carro. E, como é sabido, e também é fruto do desenvolvimento económico e social do país, que cada vez vão existir mais carros, como é sabido, e, portanto, temos um problema do congestionamento. Portanto, cada vez as filas serão maiores, isso faz com que as pessoas vão perder muito tempo, cada vez mais no trânsito, em prejuízo da sua vida, nomeadamente social, que também é muito precisa para o nosso equilíbrio. E a produtividade também depende depois disso. E, portanto, todas estas questões são interligadas e por isso estamos a pensar no âmbito do quadrilátero com uma nova dinâmica por forma a que nós possamos também desenvolver uma malha fina de transportes com a bilhética integrada, com os horários em tempo real, para facilitar muito o cidadão, para que o cidadão possa usar
o transporte público com todos os benefícios para todos nós e para o país e para o planeta na questão da sustentabilidade e da neutralidade carbónica. Portanto, temos um longo trabalho. Parece-me que isto não devia ser da competência quer das câmaras municipais, quer das comunidades intermunicipais. Isto devia ser, porventura, supramunicipal, no âmbito de um planeamento nacional, por forma a que, digamos, todos estes obstáculos e burocracias que depois são necessárias para se desenvolver tudo isto. Repare, nós temos os concelhos, depois temos as comunidades intermunicipais, que é sempre difícil, todas estas ligações e interações, muitos concelhos com as comunidades intermunicipais, as bilhéticas, cada um tem a sua bilhética, os seus preços, as pessoas têm que tirar títulos de transportes diferenciados. É muito, muito difícil. E uma entidade supramunicipal acho que resolveria isto facilmente, que devia ser instituída pelo Governo Central, o Estado Central, devia-se pensar desta maneira e não dizer tratem e agora que cada um trata da forma que puder, mas nós depois não temos competências para tratar de muitas coisas. E, portanto, há aqui, uma longa trajetória, um longo caminho, porque nós queremos muito chegar a dados objetivos, isso queremos. Eu, os meus colegas e o Hernando com certeza também no distrito de Bragança, que depois também tem que interagir com os outros distritos, com os outros concelhos, com a Grande Metropolitana, connosco. Portanto, isto devia ser pensado numa malha de rede de transportes, que pode ser, e que, aliás, que tem que englobar também os modos suaves de transportes, os modos ligeiros de transportes, até a alta velocidade, cozer tudo isto, interligar tudo isto, articular tudo isto, que é difícil ficar para os presidentes de Câmara. Já vamos falar daqui a nada sobre o que existe, em particular a ligação que existe entre o Porto e Vigo. A eletrificação ficou concluída em 2021, mas, para surpresa de muitos, ainda não há uma ligação, por exemplo, de alfa pendular entre o Porto e Vigo. Já vamos até esse tópico, deixo-lhe tempo também para refletir um pouco sobre ele e aproveito, Hernani, para questionar o seguinte. Existem muitos pontos favoráveis, opiniões que vieram ao público, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros diz, através de Bento Aires, em entrevista ao Porto Canal, que o Plano Nacional Ferroviário é pouco ambicioso, também já focou esse tópico, e Luís Braga da Cruz, antigo Ministro da Economia, defende que a opção Porto-Zamora obriga menos quilómetros na ligação à rede espanhola do que noutras zonas do país, como também já teve a oportunidade de referir. Aquilo que se coloca é, com tantas vozes favoráveis e até de destaque na nossa sociedade civil, porque é que estamos ainda num ponto morto em relação a este tópico. Foi feita a proposta pela Associação Valdouro, mas já surgiu algum reflexo dessa proposta? É isso que lhe pergunto. Bom, nós neste momento também temos de aguardar, porque o plano está ainda em consulta pública, portanto foram feitas, nós apresentámos aquilo que eram as nossas próprias ideias, as nossas próprias reivindicações, no período que nos foi concedido de consulta pública, e agora aguardamos que haja alguma decisão sobre esta matéria. É assim, eu acho que não devemos neste momento estar a antecipar cenários, não faz qualquer sentido. Vamos aguardar pacientemente pela decisão que vier a ser tomada, mas deixe-me dizer-lhe que, confesso, não é estar aqui com uma atitude demasiadamente pessimista, mas não tenho, sinceramente, grandes esperanças que possa haver aqui alguma indicação muito favorável para aquilo que foram as nossas reivindicações. Desde logo, pelo facto de sentirmos que os membros do Governo, que inclusivamente estiveram no nosso território a apresentar o plano, já iam com as ideias devidamente formatadas e eliminando, basicamente, Bragança de qualquer ligação. Portanto, o que logo pressupõe aqui já uma orientação que foge àquilo que são os interesses da região. E eu acho muito sinceramente que, como disse há bocadinho, nota-se muito claramente que estas pessoas que têm responsabilidades governativas não têm o conhecimento integral do país e não conseguem perceber a dimensão e inclusive a importância da definição de orientações de âmbito nacional
que não passem apenas sempre pelas zonas mais densamente povoadas. É assim, o país não suporta isto. E esta tendência de litoralização a que estamos a assistir leva a que haja cada vez mais concentração de problemas nas zonas do litoral e que provoque um efeito devastador nas zonas do interior, seja pelo abandono, seja pelo despovoamento, seja por ausência de atividade económica em virtude das outras duas razões que eu apontei. E, portanto, isto não pode necessariamente continuar. Eu acho que tem de haver aqui uma orientação, a definição de políticas de desenvolvimento do país que vão num outro sentido, para que nós nos sintamos, de facto, todos portugueses de primeira e não estejamos... é que não é sequer paulatinamente, isto leva a um ritmo demasiadamente acelerado que nos encaminha a todos para o litoral. E, obviamente, eu não tenho essa preocupação que o meu colega Mário estava a dizer, de termos de ter aqui uma bilhética integrada, por uma razão simples. É assim, eu tenho autocarros e temos transporte público em Bragança, que é todo ele suportado pelo município. E não há, nos outros municípios, não há transporte público. Portanto, quando nós vemos, e ainda soubemos há poucos dias, que houve uma derrapagem no metro de Lisboa de 500 milhões de euros e que nos foi transmitida de uma forma tão, eu diria, tão leviana e pelo Sr. Secretário de Estado, leviana ou pelo menos com muita ligeireza, pelo Sr. Secretário de Estado, que até parece que são 500 euros, quando 500 milhões de euros dá para fazer imensas coisas no nosso país. E, portanto, isso é uma forma de vermos e de verem aquilo que acontece, mas nunca naquilo que é relevante. Porque este trabalho que está a ser feito em Lisboa, e bem, eu acho que é importante melhorar, de facto, as redes de transporte, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas esta necessidade de melhoramento das redes de transporte resulta daquilo que eu acabei de dizer há bocadinho. É da concentração excessiva de população em determinados pontos. Ora bem, isso não seria necessário e a pressão que existe naqueles territórios só acontece porque, efetivamente, há demasiadas pessoas naquele espaço. E isso é que provoca estes problemas. A lógica seria, como também tem vindo a ser dito, fazer com que houvesse uma rede muito mais alargada ao país e que permitisse que houvesse capacidade de deslocação de pessoas, de transporte de pessoas, de mercadorias, que não aquelas que nós temos hoje. E nós temos vindo, seguramente houve um tempo em que a rodovia pensar-se-ia ser o motor do desenvolvimento do nosso país e chegámos à conclusão que, afinal, a rodovia não é esse motor. A locomotiva, como fala o meu colega Mário Passos, ali do vosso território, deveria ser a locomotiva presente no país inteiro. Para quê? Para que a ferrovia chegasse a todo lado, com rapidez, com comodidade e com, efetivamente, com esta capacidade de intermodalidade, de ligar vários tipos de transporte, mas todos a verterem, a drenarem para a ferrovia. Isso é que seria o ideal. Com esta componente também importante, que é a ligação à Espanha. Nós não temos ali um potencial brutal, quer sob o ponto de vista turístico, económico, cultural, patrimonial, e nós sabemos que quando as pessoas se sentem confortáveis num território, quando sentem que têm a capacidade de forma rápida e cómoda, se deslocarem para outro território, elas tendencialmente aproveitam essas facilidades. E nós não estamos a olhar para o lado espanhol com os olhos verdadeiramente, eu diria até inteligentes, de ver o potencial que existe do outro lado da fronteira. E isso consegue-se com boas ligações. Eu até me permito, já agora deixe-me só rematar esta minha intervenção desta forma. Eu até tenho dúvidas que não haja também da parte espanhola alguma relutância na concretização desta linha, porque pode dar-se o caso de retirar algum protagonismo aos portos aqui, nomeadamente aqui na Galiza e até
ao aeroporto que ali está em Vigo. Portanto, é assim, era importante que nós olhássemos também para esta questão de forma integrada, seja o nosso governo e também o governo do lado espanhol. E todos entendessem que há, de facto, dinâmicas que é necessário implementar e que elas são seguramente as mais corretas para conseguirmos ter aqui um desenvolvimento integrado de Portugal e de Espanha, nomeadamente nesta zona do Noroeste Peninsular. Porto-Vigo com Alfa Pendular. Porquê é que ainda não acontece? Para 1 minuto, por favor. Não acontece porque, mais uma vez, o Estado Central não permite que suceda, que aconteça, que exista, porque justifica-se plenamente esta ligação, nomeadamente a Vigo, e ao Porto, digamos, este eixo Vigo-Porto, justifica-se muito, há muito que se fala, o quanto era importante, mas o que é certo é que o material circulante não aparece para esse efeito e, portanto, é mais uma vez o que disse o Hernani bem. O Estado Central a pensar uma maneira que nós não percebemos, não consigo compreender a lógica desse pensamento e, portanto, digamos, é de uma forma ilógica e subjetiva que faz com que este material circulante não apareça. Dizem que não existe, ainda não está fabricado, etc. Não sei se é verdadeira razão ou não. O que é certo é que foi feita a eletrificação da linha, mas não existe material circulante. Permita-me só que diga, a respeito de portugueses de primeira e de segunda, e aqui nos transportes claramente está evidenciado quem é de primeira e quem é de segunda, e os de primeira são claramente os das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, porque realmente só o plano para a redução tarifária são umas centenas de milhões de euros que são despejados nas áreas metropolitanas para atender, digamos, à rede de transportes, e não estou a dizer que está mal, estou a dizer que está, porventura está bem. Agora, o que é certo é que devia haver proporcionalidade nos investimentos também. E o que é certo é que, por exemplo, Famalicão, que lançou um concurso público na casa dos 54 milhões de euros, dispensas da Câmara Municipal para 7 anos, o que corresponde a 7 milhões e meio de anos, quanto vamos investir para termos uma rede de transportes que seja também equivalente ao que os outros têm, mas que é pago pelo Estado Central. E, portanto, mesmo estando ali às portas da área metropolitana, como é o caso de Famalicão, podia falar de Guimarães, ou Braga, ou Barcelos, por exemplo, as câmaras têm que pagar, e muitos milhões de euros por ano, para terem o que o Estado paga a outros. E, portanto, a propósito também do que Hernani diz, que também se agrava este aspecto quando se vai mais para o interior, e eu concordo com ele, obviamente que as acessibilidades, seja por via da ferrovia, seja por via da rodovia, obviamente que são muito importantes porque aproximam. O que é distante torna-se muito próximo, e isso, obviamente, que é importante desde logo para o investimento, e havendo investimento começam a aparecer as pessoas. É muito importante que se desenvolvesse, aproximar o litoral do interior é por via das acessibilidades e que também possam estar capacitadas para haver uma deslocação rápida. Portanto, digamos que as potencialidades ou com a estrutura das redes, quer rodoviária ou ferroviária, obviamente têm que estar preparadas para este efeito, para haver ligações rápidas e não lentas, porque podiam ser lentas, como já existiram no passado, e, portanto, isso obviamente que o país também tem que desenvolver para aí, porque o litoral não vai comportar toda a solicitação que está a suceder, nomeadamente aqui no norte litoral, se quiser dizer, norte-centro litoral, que sofre desta atração enorme, que é como um ímã que atrai tudo e mais alguma coisa. E, portanto, obviamente que tem que haver outros ímãs em Portugal, por forma a que haja dispersão, porque isto não pode continuar assim. Porventura, agora ainda temos capacidade, mas daqui a alguns anos não há nenhuma capacidade, com todos os efeitos secundários. O Hernani acabou de dizer que lá não tem grande problema, lá não deve haver filas de trânsito, presumo eu. Também filas de trânsito, nós padecemos muito. E o que disse há pouco, volto a repetir-me, que a nossa qualidade de vida é cada vez mais importante. Ainda há pouco saiu um estudo acerca dos jovens e da rotina que eles querem ter, que não é a mesma que porventura nós tivemos disponíveis para a ter. Precisam de tempo para a sua vida social, porque isso quer significar qualidade de vida. Bem-estar e qualidade de vida. E, portanto, eles próprios estão-nos a transmitir isso e nós, enquanto governantes, no tempo de hoje, temos que preparar também um futuro diferente para eles. Muito bem.
Foi um gosto, Mário, Obrigado. contar consigo nesta edição do Eixo Atlântico. Hernani, Obrigado. também foi um grande gosto. Muito obrigado, Muito obrigado. aos Obrigado. presidentes da Câmara Municipal de Bragança e também de Famalicão. Está praticamente tudo dito no que toca a esta edição do Eixo Atlântico. Nos últimos 50 minutos, as conexões ferroviárias do Eixo Atlântico estiveram em cima da mesa. Olhamos o contexto português com os autarcas precisamente de Bragança e Famalicão. A proposta para a linha de alta velocidade de Trás-os-Montes está nas mãos do governo português e a criação do terminal ferroviário de Lousado está em marcha. Atualmente, o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular está ligado por via férrea apenas entre Porto e Vigo. Foram precisas décadas para que apenas em 2021 estar concluída a eletrificação da linha férrea entre o norte de Portugal e a Galiza. É o ponto final nesta edição do Eixo Atlântico. Regresse connosco para uma próxima viagem, já sabe, com paragem no Porto Canal. Fique bem.